E a minha infância foi uma infância assim, a escola até o 3º ano tinha lá no Poço Grande, aquele morro entrava ali, e depois o 4º ano fizemos aqui no Colégio das Irmãs, mas aquele tempo não era como hoje, não tinha carro, não tinha ônibus, nós vínhamos a pé, de lá do Poço Grande aqui no Colégio das Irmãs. O colégio era ali onde agora tem loja e é a Conferência Vicentina, ali no Colégio das Irmãs. Aí só fiz o 4º ano, mas eu era muito agarrado com minha mãe, com meu pai, né? E a minha mãe era muito amiga da dona Ziza, da mãe do Leopoldinho Franzó, eu não sei se você chegasse a conhecer. E aí era para eu ficar lá na casa dela, mas ela já botou antes para ver se eu aguentava, né? Quando chegou no dia da festa de São Sebastião, sempre tinha festa aqui, o meu tio veio, eu peguei a minha malinha com a minha roupa, botei dentro do carro dele, do carro de mola, né? Que não tinha outro carro. E mandei embora e não estudei mais. E aí fiquei em casa com minha mãe, ajudava eu levava a carroça na roça, eles punham as canas dentro da carroça, porque nós aí botamos arrendeiro, né, para trabalhar na terra, quando meu pai faleceu. E eu é que andava com a carroça, carregando as canas. E não é fácil como hoje, né? Mas graças a Deus sempre alegre. Nós éramos em 8, mas 2 faleceram pequenininhos. Eu sou a terceira, né? Eu tenho o Bubi e essa minha irmã faleceram. Tenho 3 irmãos ainda. O Vilmar, que trabalhou muito tempo aí na Ceval, e eu tenho o Valmor e a Dilva, são os meus 3 irmãos que ainda tenho. Sempre vinha na missa e coisa, com 16 anos entrei nas Filhas de Maria e comecei a trabalhar na festa de São Pedro. Até esse ano eu trabalhei ainda. Deus sempre me dá força para isso. E o que eu posso ajudar, até eu ajudo, né? O Evaristo, comecei a namorar com ele numa sexta-feira santa, porque naquele tempo nós víamos, e a gente não morava muito longe. O Evaristo é ali onde é a Bung, bem onde é o centro administrativo, ali era a casa deles. E eu lá onde era a polícia, mas eu nunca quase que via ele, né, porque ele era 4 anos mais velho do que eu. E aí a gente vinha a pé à procissão, lá do Poço Grande. E numa noite daquelas nós começamos a namorar. E aí namoramos 2 anos e meio. E aí noivamos em maio e depois em 52, e em 53, dia 14 de novembro, nós casamos. Casamos aqui na nossa igreja, teve uma festa, a banda tocou, né? E a casa já estava pronta, graças a Deus. Tudo, mais as móveis, mas a minha mãe fez as cortinas, porque era um casarão, né? E ele comprou os móveis e viemos para cá e nunca mais saímos. Foi um ano depois que eu nasci, porque ainda pertencia antes a Gaspar. Não tinha nada aqui. Não tinha, a gente vinha de lá, só que aí podia vir, porque tinha uma porção de gente que vinha. Não é como hoje, que não dá mais para andar ninguém na rua, né? E a gente vinha lá do Poço Grande e vinha até aqui. Aí casamos e ele continuou trabalhando no banco. E naquele tempo eles trabalhavam das 7 da manhã à 1 da tarde. Então nós sempre almoçávamos depois da 1h, 1h30, porque ele ainda ia lá no Joca tomar um aperitivo e coisa, né? E aí depois, quando ele foi, que eles queriam que ele se candidatasse a prefeito, aí veio o Pimpa, o filho do Lins, lá a matriz era em Itajaí, né? Ele veio aqui na convenção. Aí eu disse para ele, olha, o Evaristo até pode ser o candidato, mas eu só vou dizer uma coisa para o senhor, se ele for eleito, ele é obrigado a ganhar o salário do banco, porque nós temos 4 filhas, e naquele tempo o salário eu acho que era 50 cruzeiros.
como é que nós íamos sustentar 4 filhos? Ele disse, a senhora pode ficar tranquila, que a senhora não, que vocês não vão ficar sem o salário. E aí, até os primeiros meses, ele trabalhou ainda um período no banco. Mas aí depois não... Ele ficou só lá na prefeitura, porque tinha muita coisa, não tinha nada, né, na prefeitura quando ele entrou. Não tinha um carro. Aí nós tínhamos um FUC. E eu também saía para fazer as coisas, às vezes levar uma criança, buscar no hospital, uma mãe com neném, essa coisa toda, e ele ficava e eu saía com o carro. Né? Foi feito também, naquele tempo entrou a merenda escolar. E a merenda escolar, eu fui tomar as aulas lá no Porta Aberta, em Blumenau. E aí fui de escola em escola levar receita, como é que eles deveriam de fazer, né? Todas as escolas do município. E assim eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, sabe? E ainda gosto hoje. Tem alguém que me acha assim, meia braba, meia ruim, mas não sou. Eu tenho um coração até bem grande. As meninas aqui em casa, elas sempre gostavam mais do pai, porque o pai nunca dizia não para elas. Quando ele via que não dava negócio, ele só perguntava para a mãe. E o que aí eu tinha que dizer que não, né? Aí eu sempre era... Mas graças a Deus também nunca teve problema, né? Foram as meninas muito boas, hoje são... A maior herança que ele me deixou foi essas 4 filhas. E aqui em casa, ele gostava muito do jardim e das plantas, né? Ele também sempre lhe ajudava. E aí nós vinhamos, os bailes era onde é o Bazar do União hoje, ali era o cinema e era o salão de baile. Coisa mais gostosa aquilo lá. Primeiro tinha aqui perto da Alvorada, aquela ponte era de madeira. Fizeram aquela também, deu o perigo que a gente corria também como criança quando vinha para... Era de madeira aquela ponte com aquele zinco por cima e descia assim, né? E depois foi feita aquela e depois foi feita a grande ali no rio, aquela ponte ali, foi assim, no governo do Durval Pamplona. Eu passava aqui atrás, a gente via ele sempre, e elas ficavam sentadas ali atrás, eu não tinha aquilo fechado, era aberto. Elas queriam sempre ver o trem passar, quando o trem passava. Trem, a liturina, né? Tinha a liturina também. Até um dia, no dia da vitória do Durval Pamplona, eu, a minha mãe e essa minha irmã, que é a mãe do Jarbas, nós fomos a Itajaí de liturina. E a Marisa era bem pequena. E a gente também tinha as domingueiras, né? Mas filha de Maria não podia dançar domingueira naquele tempo. Quem era filha de Maria não podia dançar. Então, o que a gente fazia? Para brincar, a gente brincava de pata cega, de acho ao ovo, e aquela coisa era toda. Era muito melhor do que hoje, né? Nossa, não tem nem... A senhora viu nascer todos esses colégios aí? Como é que... Tudo. O Frei Godofredo aqui, ó, tudo. O Honório Miranda, eu ainda era menor já. Era bem pequena, porque o meu irmão estudou no Honório Miranda, o Bub, o Evaristo também. E aí tinha só o Honório Miranda, a escola das irmãs aqui. Não tinha nenhuma dessas escolas por aqui. Aí depois, então, foi aumentando. E hoje em dia está assim... Quando nós viemos morar aqui nessa rua, tinha 14 casas. A rua 7 inteirinha. Os Bittencourt lá nos fundos, né? E por aqui os Kraus tinham um pasto. Era um campo do Tupi, depois o Tupi fez um campo. Isso aqui era tudo o pasto. Não tinha nada, imagina. Aí quando o Evaristo saiu da prefeitura, disse, quase não deixando tu entrar. Por que, mulher? Tu não calçasse a nossa rua, calçasse uma porção de rua e a nossa tu não calçasse? E calçou até ali na ponte. Não era nada, a calçada só a rua da frente. Ele tinha se elegido presidente em 62 e depois em 65 ele foi eleito prefeito e outro sumiu. Mas só que eles não tinham salário, né?
era vereador de coração mesmo só. Eu, às vezes, eu brinco, eu dizia para elas assim, eu não acho que eu vou fazer 90 anos. Não, porque eu faço todo o trabalho ainda. Eu faço, eu cozinho, tiver que lavar também, a máquina lava, mas engomar eu não deixo a empregada fazer isso, é que eu que faço. Faço todo esse trabalho, e a comida também sou eu que faço. E dirijo ainda, tem gente que não quer que eu dirijo, mas fiz a carteira agora. E aí a Marisa que foi comigo, e na hora que o homem lá era um médico novo, porque sempre eu fazia com o filho do doutor Abelardo, e agora é um outro. Aí ele botou, e agora também é diferente, ele bota em cima da mesa, mandou eu ler, ela disse assim, eu só fiz assim, pá, tá certo, os números e as letras, né? E aí ele assinou, mas eu enxerguei mesmo bem. Eu rezo toda noite, eu rezo muito por eles, por toda a juventude, por todos os doentes, para tudo, porque a gente de noite vai fazer o que é, né? Então eu sempre rezo os terços na televisão, participo das missas. Tem dia que eu chego a rezar até 4 terços, porque a gente de tarde está sozinha em casa, porque a mulher que está aqui comigo, ela fica até depois do almoço, aí ela vai. E a Níria e o André foi 2 anjos da guarda que Deus mandou aqui para mim. Mas eu espero assim, enquanto que der para mim andar e fazer as coisas, eu não vou me negar a fazer nada. Essas campanhas, essas coisas assim que a gente faz, né? Não deixo de pedir, não. Quando tem alguém que eu possa pedir alguma coisa, eu sempre digo, não é para mim. Você sabe que isso não é para mim. Mas depois com esse trabalho de cadeira de roda e muleta, faz uns 50 e poucos anos que eu faço isso, né? Aí, quando o Evaristo precisou de um andador, porque nós temos todos esses equipamentos, né? Nós tivemos que comprar. Só Deus é que sabe, né? O que eu tenho que pensar, que eu peço muita proteção para ele e peço muita proteção também para minha família, que eles também precisam, né? Peço para todo mundo, mas peço proteção a Deus, que enquanto que ele precisar de mim aqui, eu ajudo e faço aquilo que eu posso. Agora, aquilo que eu não posso, porque a gente tem não sei se é o hospital, que é lá em Itajaí, do câncer da criança, ajudo todo mês, e aqui de Joinville, do Rim também, e da igreja também, do Pai Eterno e da Nossa Senhora Aparecida, a gente sempre dá um jeitinho de ajudar com alguma coisa. E graças a Deus, nunca fez falta. Sempre nos ajuda. E tu sabes que aqueles que puderam cortar, eles cortam, né, da gente. Isso, eu gostaria de saber que a senhora lembra, assim, quantos filhos a senhora tem, quantos netos, quantos bisnetos? Eu tive quatro filhas. O Evaristo sempre brincava que ele tinha 5 mulheres. Era eu e as 4 filhas, né? E as 4 filhas, depois tive 12 netos, mas a primeira da Marisa, do Caca, faleceu com 20 dias. Mas conto como neta, que está lá um anjo no céu, né? E tenho 15 bisnetos e vai vir agora em fevereiro um trineto. Tem mais um trineto do coração. Eles adotaram, pegaram trineto também. Vai chamar também, é uma coisinha. E era isso que eu sempre peço para elas, quando puderem também ajudar em alguma coisa. E em primeiro lugar, Deus, né? Porque a gente precisa, sem Ele, nós não somos ninguém. E elas sempre foram assim, ela foi catequista e a gente, eu também fui catequista, 50 e poucos anos também. Mas é um serviço que a gente presta a Deus, né? É isso que eu tenho, tá? Muito obrigado. Que Deus os abençoe o trabalho de vocês e ilumine, porque a gente sempre precisa de uma luz, né? Tá bom? E guardo aquele meu grande amor, ele está sempre aqui no meu coração, porque ele foi uma pessoa muito boa.